Olá, boa noite para você. Mais um Ponto e Contraponto no ar. E hoje o assunto é bullying, um comportamento agressivo e intencional que leva à prática repetida de agressões físicas, verbais e psicológicas contra outra pessoa, sempre com a intenção de intimidar, humilhar ou traumatizar alguém, levando a sérias consequências para a saúde mental e emocional da vítima. Como combater esse tipo de violência? Pensando nisso, a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas criou o projeto Coração de Estudante, que oferece um serviço especializado para alunos vítimas de bullying e outras violências. E para falar sobre esse assunto necessário, eu recebo aqui no estúdio o psicólogo do projeto, Givanildo Marques. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no PCP. O prazer é todo nosso, Estela. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos muito felizes de estar aqui, juntamente com toda a equipe da SEDUC, que é um projeto pioneiro aqui no estado de Alagoas, que era uma necessidade, da comunidade acadêmica da escola pública do estado. E o nosso governador Paulo Dantas, juntamente com toda a sua equipe, nos privilegiou de trazer, a ofertar esse serviço a essa comunidade tão carente, que é os estudantes da escola pública, que era um grito da comunidade em geral, tanto a família, quanto os gestores, quanto os professores de forma geral e principalmente as nossas crianças e adolescentes que são alvo específico desse projeto. Para a gente começar, esse nosso bate-papo que é tão importante e necessário, eu queria que você explicasse para a gente o que é o bullying, e como diferenciá-lo de uma simples briga, arengas, entre colegas. O bullying, ele é histórico, sempre existiu. Dentro desse contexto atual, ele está mais dinâmico devido à pressão psicológica que os nossos adolescentes sofrem diariamente. E uma das formas de ele criar uma identidade é o se utilizar desse instrumento, que ele é tão cruel. É cruel para quem pratica e cruel para quem recebe o bullying. Sim. Porque dói nos dois lados. Porque isso poderá desencadear efeitos futuros, tanto para aquele que sofreu, como para aquele que executa o bullying. Nós, no nosso tempo, sofríamos, mas não da forma tão perversa que é hoje. É verdade. E hoje se fala mais disso também, né? Hoje nós temos a internet, a mídia de forma geral, que tem até criado programas para alertar a família sobre essa prática. Muitas das vezes, os pais não conhecem os seus filhos de verdade, porque os filhos, eles sabem maquiar comportamentos. Verdade. Em casa é um e na escola é outro. É outro. E como é que funciona esse projeto, e por que ele foi criado? O projeto, Coração de Estudante, de fato, ele construiu uma ideia de que a comunidade acadêmica, ela precisava de um apoio, de uma conexão, de uma ponte de ligação entre o emocional da criança e o psicológico. Aquilo que se transforma em aprendizagem e aquilo que se transforma em comportamento. Visando isso, o projeto Coração de Estudante elaborou essa pauta de oferecer à comunidade acadêmica profissionais da psicologia e da assistência social. E a gente tem, inclusive, imagens, eu vou pedir para o pessoal da produção soltar para a gente, para mostrar e ilustrar, esse trabalho. E aproveito para te perguntar, a que sinais os responsáveis devem ficar atentos, e que possam indicar uma situação de bullying? Bem, o primeiro profissional que tem esse contato, essa visão do bullying, é o professor de sala de aula. Perfeito. Porque ele tem a leitura de todo o seu alunato. Ele conhece o aluno por aquela sua espontaneidade e aquele aluno que é bem retraído. Mais tímido. Isso. Perfeito. A partir daí ele começa a construir um cenário e apresenta a coordenação. A coordenação procura o grupo de apoio, que no caso é o psicólogo que está ali dando plantão, ou assistente social, que é para chamar a família, para saber como é o histórico desse adolescente, tanto o que sofre quanto o que pratica o bullying. Sim. Porque é uma crueldade. Nós que fazemos também um processo de escuta e acolhimento, a gente vê nas lágrimas dessas crianças e adolescentes situações que a gente fica até imune, sem poder fazer nada. Mas nós temos trabalhado muito a prática do bullying nas escolas, principalmente porque nós temos pautas mensais
E a orientação da nossa secretaria é que o bullying deve ser uma prática, tratado diariamente. Perfeito. Não por épocas, para ficar no esquecimento. Porque o aluno, ele constrói uma identidade constante. E nesse criar essa identidade, nós temos que chamar sempre a atenção. Porque adoece. E o meu medo é que muito desencadeie para outras esferas. Porque o que sofre bullying, ele pode ter uma visão introspectiva de se recolher, de se isolar. Perfeito. Mas tem aquele que pode se revoltar também. E quais são as consequências, né? Já que você está falando disso, quais são as consequências para as vítimas, que são as que sofrem o bullying? Bem, as primeiras consequências visíveis, ele tende a se recolher. O medo começa a tomar conta dele. Ele se sente muito... uma certa antipatia com o ambiente escolar, ele já não começa a ir para a escola, e se ele for, vai por outra questão, o seu rendimento escolar começa a cair, as suas notas começam a despencar. Sim. E ele começa a ter problemas psicoemocional. Isso fora alguma vítima que pode tentar... alguma coisa contra a própria vida ou se machucar, né, por estar sofrendo aquela pressão e que ele não sabe, porque muitas vezes a criança não sabe nem o que fazer, não é verdade, essa é a forma introspectiva. Sim. Ele se isola. Aí ele vai adoecendo, aí começa a entrar num processo de automutilação, até ele não aguentar mais. Perfeito. Se não houver uma intervenção urgente de trabalhar esse adolescente ou essa criança, de os pais, juntamente com toda a equipe educacional, fazer um mutirão, encaminhá-lo para as autoridades competentes, como posto de saúde, o CAPSI, se for um menor de idade, para que ele possa ser acolhido e orientado por um psiquiatra, um neuro e um psicólogo, uma equipe de plantão para ajudá-lo. E diariamente, semanalmente, que o psicólogo está naquela unidade escolar, fazer roda de conversa, fazer fazer acolhimento com aquela criança, com aquele adolescente, para que ele possa ser amado. Perfeito. Ser sentido amado. E para o agressor, esse aqui é o problema maior. Porque muitas das vezes o agressor não só faz a prática do bullying dentro da escola. Ele é um agressor no caminho da escola para casa. Sim. Ele é um agressor dentro da comunidade, entendeu? Se for moradia popular, nos condomínios, nas residências populares, ele sempre é um agressor. E o agressor, Givanildo, também é uma vítima, de repente, Sim. né? Porque a gente não sabe a realidade que ele foi criado, a gente não sabe quais são as dores que essa criança sente e passa também, e por isso que ela agride o outro. Sim. Não é? Muito bem, porque muitas das vezes o agressor, ele pode chegar a um ponto de um certo arrependimento notório que poderá desencadear um outro transtorno, que até ele mesmo pode até provocar um atentado contra si mesmo. Sim. Entendeu? Ele não Os dois podem, né? Isso. Ele não Tanto pode a aguentar a vítima dor como do o outro. agressor. Perfeito. Esse é o problema. E graças a Deus que nas escolas que o projeto tem acompanhado, nós temos diminuído bastante esse tipo de comportamento. Não vamos dizer que já fizemos o ideal, Sim. mas a realidade que temos feito tem sido bem É um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha, mas tem que provocar. Porque começa para poder espalhar, provocar e tornar esses estudantes multiplicadores, né? Isso. Porque às vezes ele não está sendo vítima, mas o amiguinho tá, o primo, às vezes que nem estuda naquela escola, não é verdade? O grande problema hoje é que tudo hoje se transformou em notoriedade. Tudo é brincadeira, mas é brincadeira que muitas vezes machuca bastante. Sim. E a minha fala sempre é o seguinte: uma palavra tem um peso de uma pedra. Perfeito. Se ela for pontuaguda, ela vai ferir conforme uma pedra. Perfeito. E nem todo mundo, o agressor, ele não sente a dor do outro naquele momento. O outro que se sente acolhido, agredido, ele vai ter aquele impacto muito grande. A sua relação familiar vai ser afetada. Os seus pais vão perceber que ele está tendo um problema e os pais, quem mais sofre também são os pais, tanto da vítima quanto do agressor. Perfeito. E nós, quando chamamos os pais para conversar, para dar uma orientação, porque a escola faz uma parte, mas a família tem que complementar com essa parte. Eu queria que você contasse para a gente quantas escolas
estão tendo já esse apoio? São quantos psicólogos que fazem parte dessa equipe? Bem, hoje nós temos 51 psicólogos em toda a rede do Estado, atuando de formas nas suas gerências, né? Nós temos 13 gerências. Eu atuo na primeira gerência, que é aqui em Maceió, e trabalho com 6 unidades. Eu, enquanto psicólogo. Perfeito. A minha assistente social, que também me dá suporte, porque a gente, muitas das vezes, precisa desse apoio, que a assistente social anda em parceria com a psicologia, porque nós tratamos tanto da criança e do adolescente, mas tem um contexto familiar, né? A mãe, muitas das vezes, está num programa social do governo, não é? São provedoras de direito que nós temos que também dar essas garantias a elas, e muitas das vezes elas desconhecem os direitos que possuem, que têm. Sim. Então, a assistente social que nós trabalhamos, que o Estado também oferece essa contrapartida, é para mediar esses direitos que as famílias precisam de ter. Mas são muitas demandas, são muitas mesmo. Desde um pequeno susto, de uma intimidação que as crianças sofrem quando chegam nas escolas, até a realidade de convivência. Sim. Não é? A realidade de convivência, muitas das vezes, que essas crianças e adolescentes passam, são vítimas de um território violento. Sim. Que muitas das vezes... onde cresceram, né? Isso, que o adolescente quer criar uma identidade para sobrepor-se diante da realidade que ele vive, porque ele absorve também do meio em que vive influências negativas, né, de outras realidades que não são comuns a eles, e dá esse tipo de comportamento agressivo. Agora, geralmente a gente fala muito de bullying nas escolas, mas esse é um tipo de violência que também pode acontecer, né, em outros lugares, como condomínios, grupos de crianças e outros ambientes, até no trabalho, não é isso? Desde que esse grupo esteja presente, em qualquer espaço acontece. Perfeito. Isso pode ser indo a um campo de futebol, hoje é um marco dos corais, hoje dentro de shopping, hoje ninguém está imune a isso. Hoje eles querem criar uma identidade como se fosse uma coisa supremacista deles, tá? Para colocar em redes sociais, que mexeu com um, que mexeu com o outro. Que causou, né? Essa palavra isso que dá todo mundo ele quer. alivia o ego deles. Isso. Entendeu? E detalhe, não é também só com crianças, mas também com adultos, né? Porque a gente fala mais sobre crianças. Porque já no contexto do adulto, nós já temos leis específicas, né? Que é assédio, que é esse tipo de ambiente de trabalho, agressão física, moral, tal. Mas necessariamente o bullying, ele tem uma categorização. Perfeito. Crianças e adolescentes, entendeu? Não significa dizer que os adultos também não sofram isso. Né? Sofrem também. Isso começa com pequenos apelidos, não é? Com pequena ingerência no outro, as pessoas se sentem o direito de definir o outro e começa a prática do bullying por uma simples brincadeira. E muitas vezes alguém que sofreu um bullying no passado, né, na infância, pode se tornar um agressor no futuro? Essa é a regra. Geralmente, infelizmente, né? Geralmente, nós acompanhamos, por exemplo, os noticiários internacionais. Sim. De vez em quando nós vemos reportagens norte-americanas. Ataques nas escolas. Às universidades, às escolas de adolescentes que foram vítimas de bullying no passado. Justamente. E quando chegam em idade da universidade, eles começam a desencadear. Porque um transtorno, o tempo não cura. É verdade. O tempo não cura o transtorno. Quem cura o transtorno... Você pode até esconder, né? Não deixar dissimular, transparecer, né? Isso. Quem cura o transtorno é a terapia. Perfeito. Se as pessoas se soubessem a importância de uma terapia, é para lhe aliviar de dores que não foram resolvidas lá atrás e que poderá desencadear lá na frente. Perfeito. Até mesmo dentro de um casamento. Verdade. Muitas das vezes um marido, o agressor, faz parte de um bullying que ele sofreu lá atrás, na infância. Muito bem. Entendeu? E como é que os pais, como é que os professores, né, amigos, podem apoiar seus filhos e os alunos que possam estar sofrendo bullying? A escola tem um papel muito importante. Primeiro, dar um serviço de apoio, tanto para a vítima quanto para o agressor. Até porque nós não estamos numa comunidade escolar para punir. A escola é um espaço de acolhimento. Tá? A escola acolhe
tanto o agressor quanto a vítima, para que nós possamos corrigir aquilo que é corrigível. Sim. O que não está nas nossas mãos, a gente pede auxílio à rede. Nós temos uma rede de apoio hoje muito grande dentro do projeto Coração de Estudantes. Nós temos hoje a polícia do bairro, olha, não é? A polícia que fica atenta também e às vezes entra em contato com vocês quando necessário. A polícia do bairro que está sempre circulando próximo às escolas. Sim. Nós temos o batalhão escolar. Nós temos o conselho tutelar quando são chamados para intervir, para nos auxiliar em situações que estão fora do nosso controle. Coordenadores das escolas. Gestores, coordenadores, professores, todos têm um papel. Sim. Aí entra toda essa rede, e essa rede, quanto mais firme e atuante, mais acolhedora ela consegue ser para os nossos alunos. Agora, essa equipe grande, né? 60 psicólogos, você falou? 60 psicólogos. 60 psicólogos, além de 20 assistentes sociais. Isso. É verdade que vocês já atenderam mais de 30 mil pessoas nesse um ano de projeto? Um ano de projeto, aproximadamente 30 e poucos mil atendimentos já foram feitos. Olha que bacana. É uma equipe muito forte. Esse projeto, que até então estava só na ideia, hoje é uma realidade necessária para o estado de Alagoas. Que bacana. Necessária e importantíssima, né? Não só para os estudantes, para os docentes, né? Para a comunidade escolar, mas para as famílias também, né? Sim, nós trabalhamos desde o aluno, professores, também trabalhamos com os professores, trabalhando nos HTP6, dando orientação, dando sugestões, dando palestra para eles, para tentar identificar algum ponto, algum perfil de um aluno que precisa ser acolhido. Perfeito. Nós temos essas reuniões semanais, tá? Todas as escolas têm um HTPC, que é uma reunião com os professores e os gestores, e nos convidam para dar uma palestra. Então, nessa palestra, a gente pede esse olhar clínico que o professor deve ter em sala de aula. Após esse olhar clínico que ele constrói, ele passa esse diagnóstico para a gente e a gente acolhe aquela criança, leva para a coordenação, para a gente conversar juntos, para trazer um equilíbrio, para que ele possa encontrar o espaço necessário em sala de aula. Agora, como e onde uma vítima de bullying pode procurar ajuda de vocês ou em qualquer outra situação? Em tese, o professor que identifica, ou representante de sala, ou algum colega que percebe nos corredores, leva o caso à coordenação. A coordenação chama a equipe de apoio, que no caso é o psicólogo e o assistente social, para que a gente possa fazer uma leitura real da situação. E aquele adolescente ou aquela criança, a gente trabalha com criança também do ensino fundamental 1 e 2, desde 6 anos até os 18 anos. Então essas crianças serão acolhidas, serão dada a ela toda a oportunidade possível para ela extravasar, para ela colocar para fora a sua dor. Ela não pode guardar aquela dor para ela, que aquela dor não é dela. Sim. Alguém impôs a ela aquela dor. E se o pai detectar alguma coisa, converse, né, Givanildo, com a comunidade escolar, com a direção, né, com a coordenação da escola, para poder chegar até vocês, não é isso? Essa é uma das grandes necessidades da escola, o apoio da família. Perfeito. É indispensável hoje uma família se não der apoio aos seus filhos. Porque a grande queixa da maioria das vezes são problemas de território familiar. Falta de diálogo, falta de negociações. Sim. Eu sempre digo aos pais, não imponha, nem proíba, dê sempre uma negociação com seu filho. Tá certo. Givanildo, super obrigada pela sua participação aqui no PCP, né, ensinando a gente, trazendo um assunto tão importante como esse. Nós é que agradecemos, tá certo, Estela? Fico feliz que o Ponto e Contraponto é um programa excelente, está dando o seu recado e estamos sempre à disposição. Nós da Primeira GE, da SEDUC, do Governo do Estado, está à sua disposição. A gente que agradece. Muito obrigado. Parabéns. É isso, né? E o programa deste sábado vai ficando por aqui. Gratidão pela sua audiência em mais um PCP. Te vejo no próximo sábado, 15 para 1 da tarde no Agenda e a partir das 7h20 da noite aqui no Ponto e Contraponto, tá certo? Uma ótima noite para você e até o próximo sábado.